Vamos botar aqui no telão, que é o seguinte, ó, irmã de Kid Preto leva fone em panetone na prisão. Vamos chamar de volta o pessoal que está na TV a cabo, para eles se juntarem a gente toca esse assunto para frente aqui também. Vamos lá, o pessoal já está voltando aqui com a gente. Estamos de volta com o All News para você também que está na TV a cabo. Eu falava o seguinte, que um dos assuntos que também a gente vai ter pela frente em 2025 é a questão dos ataques, dos atos golpistas e de um possível julgamento, principalmente de militares, né? Isso está na mão aí do Ministério Público Federal. E a notícia que a gente tem é que o tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo, teve as visitas suspensas depois que a irmã dele, Débora Bezerra de Azevedo, tentou entregar a ele um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória para celular escondido num panetone. Isso aconteceu às 2h15 da tarde do último sábado. O que aconteceu? Ela foi lá visitar o irmão, e aí levou a vir aqui, né? Ele está preso, ele é um dos acusados, ele está naquele núcleo ali que é acusado inclusive de articular um atentado para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes. E aí a irmã foi visitá-lo na cadeia e tentou levar esses objetos. Um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória para celular, isso tudo escondido num panetone. Esses objetos foram descobertos, né, num detector de metais, os itens foram apreendidos e aí o ministro Alexandre de Moraes determinou que esse militar tivesse as visitas suspensas. Que a gente sabe que entra esse tipo de item em tudo quanto é presídio no Brasil não é uma grande novidade, mas haja cara de pau, hein, Sakamoto? O interessante disso tudo é que quando a gente fala que os golpistas são criminosos, as pessoas ficam muito irritadas, né? Nós pessoas, uma parte das pessoas, olha, quem tentou o golpe de Estado é criminoso, é bandido também. Mas imagina! Você acha que eles agem como bandidos? O que acabou de acontecer, né? Qual que é a diferença de levar um celular, cartão de memória, bateria num panetone e levar muqueado num jumbo, né, para dentro da cadeia? Nenhuma, né? Eu diria até que acho que o celular deve ser até melhor do que muitos dos apenados acabam recebendo, né? Quando tentam traficar para dentro da cadeia, né? Então, a diferença aqui é nenhuma, né? Eles assumem, inclusive, ou seja, esse militar preso assume-se como bandido, inclusive pelos métodos com os quais tenta burlar a justiça, né? Então, de certa forma, ele acaba passando um recibo gigante sobre, né, sobre a natureza de quem eles são, né, por conta disso. Aí você vai falar, não, é injusto. Ué, se é injusto, recorre na lei. A lei é clara com relação a como fazer recurso, e a lei é claro o que pode e o que não pode ter dentro de um presídio, dentro de uma prisão, né? Então, na verdade, eu vou dizer uma coisa, é meio humilhante. É claro que não é as Forças Armadas como um todo que entraram no barco do golpismo bolsonarista, mas há membros das Forças Armadas, há setores que acabaram abraçando o golpismo bolsonarista com prazer. Isso trouxe a setores das Forças Armadas, né, benefícios, cargos, recursos, viagens, valores, poder, reforma da Previdência é simpática a eles e tantas outras coisas, né? E aí, tanto é que uma parte dos militares, vários generais, almirante, coronéis, tenente-coronéis, entraram no barco, foram dos 40 indiciados pela Polícia Federal, 28 são militares, né? Então, o que acontece? Eles entram e tentam, né, dar um golpe ao lado de Bolsonaro para permanecer no poder, ter as suas vantagens e tudo isso mais. Agora, começam a ser punidos, né? Não é uma punição, essa prisão preventiva é para impedir que eles possam interferir nas investigações, mas começa o processo de punição, que é o indiciamento, a denúncia, o julgamento pelo Supremo, que deve acontecer em 2025 para não atrapalhar as eleições de 2026, né? Só para terminar, eu acho positivo, eu acho que passou do momento do Brasil mandar para o Chilindró planejadores de golpe militares, né? Coisa que a gente não fez em 64, inclusive Uhum. para encerrar
né, aquela grande noite que começou em 31 de março de 64, né? E que, uma coisa não tem a ver com a outra de maneira alguma. A percepção de impunidade e a percepção de que as Forças Armadas seriam responsáveis por tutelar a democracia brasileira, o que é um absurdo, né? Tá vivo nessa intentona bolsonarista. Ela sobrevive nessa intentona bolsonarista. Se aquilo tivesse sido punido em 64, isso agora seria mais difícil de acontecer, porque os militares os maus militares saberiam que os bons militares já sabem que o seu lugar está previsto na Constituição, que são importantes, mas o lugar deles é na caserna, enquanto cabe aos políticos fazer política. É curioso, né? Até pedir para a professora Graziella fazer uma análise para a gente. É curioso que o Brasil ele tem sempre algumas oportunidades importantes de colocar determinados temas nos seus devidos lugares. Esse é um que o Sakamoto mencionou. A questão do orçamento público é outro, que a gente também tem essa oportunidade agora de analisar isso e equilibrar o que pode e o que não pode. É o nosso dinheiro que está em jogo. Mas a gente também é muito especialista em perder boas oportunidades, né? Será que agora vai, professor? É, a gente tem que ser esperançoso, é 31 de dezembro, né, Mauro? Agora, queria ressaltar um ponto, quando eu vi a coisa do fone de ouvido, o cabo USB e o cartão de memória, eu fiquei pensando, nossa, será que tem algum fone que funciona sozinho, sem nada? E depois não é um problema técnico meu. Realmente, tudo isso depende de um celular para funcionar, né? Então, se a pessoa precisa dos acessórios, o celular já existe. Enfim, né? Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção e que, de fato, retoma esse ponto de que criminoso é aquele que comete crime, né? E crime é aquilo que está tipificado. Enfim, né? Então, quem é condenado, que está com prisão decretada durante o processo, precisa ser tratado da mesma forma, independente de qual seja a sua origem, independente se é civil, se é militar, independente de qualquer desses pontos, somos todos iguais perante a Constituição. Então, é preciso, eu acho que, ressaltar sempre que para aqueles militares que fazem um bom trabalho, que servem da forma devida, é vergonhoso olhar para esses militares que agem dessa maneira, né? E que, enfim, né? E que prejudicam todo esse bom trabalho daqueles que assim se movimentam, né? E é só para fazer uma pequena brincadeira, poxa, justo um Panetone, né? Uma instituição perto do Natal, uma das poucas instituições que a gente tem é o Panetone. Podia ter sido outra coisa, não? Podia. Passa de tudo, e não é só no panetone, não. A gente vai dar um tempinho para você que está na TV a cabo poder comer um pedacinho de panetone e a gente volta já. Até já. Sakamoto. Chocotone pode profanar, mas panetone não. Panetone não, né? Por favor, né? Vamos respeitar a instituição. Eu fico olhando aqui um pouquinho também dos comentários do pessoal que está no YouTube, que o pessoal vai comentando, tem também né, aquela polarização aqui que a gente vai observando, mas o Edson Mendes da Silva, enquanto você falava, Sakamoto, ele mandou uma mensagem dizendo assim, agora é a hora, sem anistia. Eu acho que anistia nesse momento não cabe, né? Olha, a anistia já não cabia em nenhum momento, né, na verdade, né? A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos questionou a vigência ainda da lei da anistia, da ditadura, né? Hoje no Brasil, dada a quantidade de torturadores que estão livres por aí, né? De criminosos que estão livres por aí. Né? Só que o Brasil manteve, a Suprema Corte Brasileira manteve. Agora, algumas coisas tornaram mais difícil a vida do presidente Jair Bolsonaro, que desde fevereiro vem defendendo uma anistia ampla para aqueles pobres coitados do 8 de janeiro, quando na verdade ele está pensando nele mesmo, né? Você sabe que Jair pensa primeiro nele, né? Então, o que acontece? Primeiro foi o Vanderlei Francisco Luiz, lá de Rio do Sul, que explodiu uma bomba e se explodiu na Praça Três Poderes. Isso já tinha enterrado chances de anistia. Agora, nesses últimos dias, aconteceu duas ameaças que foram desmontadas pela Polícia do Distrito Federal.
né? Uma pessoa, né? O corretor de imóveis Lucas Ribeiro Leitão de Fortaleza foi preso a caminho de Brasília e ele confessou que planejava um ataque à capital federal. E um outro, o advogado Fabrício Ferreira, ameaçou explodir as sedes da Polícia Militar e da Polícia Federal no DF. Com essas coisas, está muito mais claro de que, se por um acaso vier anistia, esse tipo de maluco, esse tipo de irresponsável, esse tipo de criminoso vai continuar Sakamoto, brotando aos montes. só um minutinho que o pessoal da TV a cabo está voltando agora, já estamos todo mundo juntos aqui, o pessoal que está na TV a cabo, estamos de volta com o All News. O Sakamoto falava, eu comentava aqui durante o intervalo, uma mensagem aqui de um nosso espectador no YouTube falando sobre que ele não deseja que haja anistia, né, no caso dos militares. E o Sakamoto lembrava uma série de casos que aconteceram recentemente, desde aquele senhor que se explodiu na frente do Supremo Tribunal Federal, e outros casos também, um agora interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, de uma pessoa que queria ir a Brasília para cometer atentados também. Quer dizer, a gente não está falando de um fato isolado, né, Sakamoto? Não, não é um fato isolado. O que que a gente tem de fato é que enquanto o golpismo, enquanto os planejadores do golpismo que começou, que veio, que botou as asas de fora no Brasil após o resultado das eleições de 2022 até o dia 8 de janeiro de 2023, não forem devidamente punidos, eu não estou falando dos executores apenas que já estão sendo punidos, eu estou falando daqueles que planejaram os atos golpistas, enquanto eles não forem punidos, né? Não foram tratados com a gravidade que merece, né? Isso, você vai ter patifes e malucos, né? Achando que podem ter sucesso, se inspirando nisso e achando que pode ter sucesso. Né? Você vai pegar em 24 de dezembro de 2022, três bolsonaristas que estavam inclusive no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, plantaram uma bomba num caminhão-tanque com o objetivo de explodir o aeroporto de Brasília. Isso mataria centenas de pessoas e abriria caminho para as Forças Armadas, para os golpistas dentro das Forças Armadas, a irem às ruas e falar: não, a gente está intervindo agora. Né? Então, o que aconteceu? No dia 12 no dia 12 do mesmo mês, golpistas bolsonaristas, no dia da titulação de Lula e de Alckmin, golpistas bolsonaristas colocaram fogo em ônibus, colocaram fogo em carros em Brasília também para causar e poder abrir esse canal. Essa ideia de explodir estava presente entre os próprios Kids Pretos, as forças especiais do Exército, os membros golpistas dos Kids Pretos, né, chefiados pelo general Mário Fernandes, que tinham um plano para envenenar Lula, executar Alckmin e explodir Alexandre de Moraes. Então, não é à toa que depois o Vanderlei Luiz, o chamado Tio França de Rio do Sul, veio para Brasília tentando explodir. Não é à toa que vira e mexe aparece alguém dizendo que vai explodir. Né? Você tem a percepção de que isso, na cabeça desse pessoal, isso não é criminoso, isso é revolucionário, isso é democrático, isso é tirar a ditadura que está aí e colocar quem foi eleito pelas urnas, que é Bolsonaro, que é uma sandice, que Bolsonaro perdeu. Mas você precisa, por parte do Estado brasileiro, da justiça mais objetivamente, um recado claro: precisa punir quem organizou toda essa maçaroca. Enquanto isso não acontecer, coisas assim vão continuar brotando, né? Pacificar o país não é garantir impunidade. A gente viu com o 64 que acontece. Pacificar daquele jeito, garantindo impunidade, apenas deixa o pessoal em banho-maria para tentar na geração seguinte novamente. O Brasil está cansado disso. Bora punir para botar uma pedra em cima de toda essa balbúrdia.